Bom dia. Tô tentando fixar aqui o meu comentário. Ai, consegui. Fixado. Bom dia, oi, oi. Minha audiência prioritária chegou. Isso aí. Então, né, nesse dia frio, parece que eu sempre escolho o dia mais frio do ano, ou o dia mais frio da semana para fazer a live. Então, vamos lá. Enquanto isso, o povo vai entrando. E depois a turma assiste aí no IGTV ou no YouTube. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu me chamo Ana Paula. Eu sou jornalista, consteladora, terapeuta. E o tema que eu falo com maior relevância no meu canal, nas minhas lives, é relacionamento autêntico. Relacionamentos em geral, mas qualificado, né? Relacionamentos qualificados com a nossa postura adulta, nossa postura sistêmica. Então, o tema de hoje aí é sobre dinâmicas ocultas, sistêmicas, né? Dinâmicas sistêmicas que atrapalham, que detonam os seus relacionamentos. A gente vai acabar dando um foco aí para as relações amorosas, as relações de casal, mas claro que essas dinâmicas acabam aparecendo em vários outros tipos de relacionamento também. Tiele, Cami, olha só, bom dia, gente. A Ti tá lá do outro lado do planeta, então não sei se é bom dia para ela ou o quê, né? Enfim, que bom ter vocês aqui, uma alegria. E aí, então, hoje a gente vai olhar para essas dinâmicas ocultas que vão bombardeando o nosso relacionamento sem que a gente saiba, né? E a intenção é que vocês saiam daqui hoje com um pouco mais de informação para se observarem e, de repente, fazer algum movimento de cura nessa relação de vocês. Então, por que falar sobre relacionamentos? E, aliás, por que falar sobre relacionamentos autênticos? Então, as relações estão aí para que a gente se desenvolva, né? Cada relacionamento tem as suas dores e as suas delícias. Então, a gente pode sim crescer nas relações, ali no dia a dia, né? Com os desafios que todos os relacionamentos trazem, mas a gente também pode desfrutar dos relacionamentos, vivenciar coisas bonitas, coisas importantes enquanto ser humano, né? Compartilhar com outras pessoas as alegrias e os crescimentos. Mas um relacionamento, ele só é autêntico se a gente está inteiro ou inteira. O que é contrário de estar inteira ou estar inteiro? É estar pela metade, né? É quando você não está presente, não está vivendo o momento presente. É quando você está lá no passado, seja através de pensamentos e atitudes infantis, ou seja, você vai lá para o teu passado pessoal e traz a tua criança aqui e se relaciona com o outro a partir de um estado infantil, de um estado criança. Ou você vai lá para trás também no passado e traz um padrão que você aprendeu dos teus pais ou dos teus avós, de algum antigo seu, com o qual você critica, condena, julga, né? Em nenhuma desses dois estados a gente está presente, a gente está lá no passado. E o que qualifica as nossas relações é o nosso adulto, porque o adulto se relaciona com o aqui e agora, com o que está acontecendo nesse momento. Então, uma relação autêntica acontece a partir do estado adulto. E é isso que a gente precisa sempre buscar. E outra coisa que nos tira de uma relação autêntica são as dinâmicas ocultas, né? Essas situações que acontecem sem que percebamos, e aí a gente começa a agir, a desenvolver alguma atitude sem se dar conta. E isso vai levando a nossa relação para o abismo. Qualquer tipo de relacionamento pode sofrer danos por conta dessas dinâmicas ocultas. Então, falando um pouquinho sobre as dinâmicas ocultas,
ou dinâmicas sistêmicas. O que são as dinâmicas, afinal de contas? Elas praticamente aí podem se apresentar em todos os nossos relacionamentos importantes. Nas relações de casal, nas relações com os pais, com antepassados, nas relações de trabalho, com o chefe, com colegas que estão trabalhando com você, em amizades importantes também, ou em outros tipos de relacionamento que tem aí uma prioridade na sua vida ou em algum momento da sua vida. Então, as dinâmicas se colocam de que maneira? Se diz que são dinâmicas de fundo, né, que passam pelo fundo ali e a gente não percebe, ou atuam nas profundezas dos relacionamentos. Então, estão muito conectadas com o inconsciente. É o que não está aparente, é o que está lá no fundo, escondido. E aí, nessas dinâmicas ocultas, a gente atua de uma maneira, tem uma postura que atrai uma outra pessoa que se encaixa com a gente nessa postura. Então, é falho, é fake dizer que a gente cai nessas dinâmicas como vítimas. A gente entra nas dinâmicas porque está ressoando algo. E o outro vem para essa dinâmica, se encaixa nessa dinâmica, porque também está ressoando algo, então a gente se encontra. O importante disso é que é possível desenvolver uma atenção e fazer uma cura, sanar essas dinâmicas, né? Ir para um outro estado. E aí também, quando a gente faz esse movimento, a gente também alcança um outro estado na relação. O relacionamento vai se tornando mais autêntico, mais verdadeiro, porque eu cada vez mais tenho consciência do que eu estou fazendo ou do papel que eu estou desempenhando no relacionamento. Então é um pouco isso das relações ocultas, e aí a gente vai entrar agora, das relações ocultas não, das dinâmicas ocultas e sistêmicas, né? E a gente vai entrar agora então para falar que dinâmicas são essas. Existem vários tipos de dinâmicas, não vou falar de todas, obviamente, vou falar de algumas, e aí preste atenção para verificar, né, para observar, para identificar se existe alguma dessas dinâmicas que se apresentam nas suas relações também. Como eu falei, é possível sim alterar, modificar, curar essas dinâmicas para que a gente tenha uma relação mais autêntica, mais verdadeira. Então, é sempre importante dentro de um relacionamento que para a gente é um relacionamento prioritário, e aí você pode trazer talvez a tua relação de casal, qual é o papel que você está desempenhando nessa relação? Você está de fato vivenciando o papel que te cabe? Bom dia, Dani, alegria ter você aqui com a gente. Para quem está chegando agora aí, essa live é a respeito de dinâmicas ocultas que atrapalham seus relacionamentos. Então, voltando aqui para o papel. Qual é o papel que você está desempenhando na sua relação? Então, se você tem um parceiro, uma parceira, você de fato está vivenciando um papel de companheira ali, de esposa, ou de namorada, ou de namorado, ou de esposo? Ou numa relação, por exemplo, entre mãe e filha, você de fato está no lugar da filha? Ou está agindo como mãe da sua mãe? Ou está agindo como esposo da sua mãe? É meio chocante, mas sim, isso acontece. Então, às vezes, é muito comum que numa relação de casal, vamos pensar em uma relação heterossexual, esposa e marido, que alguém vá para um papel de criança na relação e alguém vai fazer um papel de pai ou de mãe. Vocês já devem ter visto isso. Então, às vezes, o marido vai para o papel do filho, se infantiliza e a esposa vira mãe desse marido. Fica grande, né? Então, veja, olha
o emaranhado que vai se formando. Bom dia, Cacau, alegria ter você aqui. Então, veja o emaranhado que vai se formando na relação quando a gente sai do nosso lugar. Então, se o marido foi para o papel do filho, as crianças ali, os filhos do casal perdem o pai, mesmo que momentaneamente. Poxa, cadê meu pai? Não sei, virou uma criança. E a mãe, né, a mãe dessas crianças, a esposa, ela também sai do lugar dela de esposa. Então, o relacionamento já vai perdendo a autenticidade dele. E aí começam a haver os emaranhados, as confusões, as cobranças, o olhar crítico. E aí é preciso, então, prestar atenção e a gente ir retornando para o nosso lugar na relação. Óbvio que a gente vai caindo, vai percebendo e vai voltando para o lugar. Então, essa é uma dinâmica que acontece bastante. De a gente se relacionar com um outro fora do nosso lugar primordial, nosso lugar primeiro. A Dora comentando, eu nunca vi isso acontecer, nunca viu, né, Dora? A gente vê a rodo isso acontecer, gente. E até mesmo eu, enquanto profissional, pessoa, caio muito nessa armadilha, que é sair do lugar e ir para um outro lugar. Também uma outra dinâmica que a gente pode... um detalhe. Eu citei um casal hétero, né, mulher, esposa e marido, namorado e namorado, mas isso não acontece só com casais heterossexuais, acontece também com casais do mesmo sexo, né, homoafetivos. Um que torna-se pai ou mãe do outro e o outro que vai, se infantiliza e vai para um lugar de criança, não toma sua responsabilidade e tudo mais. Ambos saem dos seus lugares e aí podem causar danos para o outro e para si mesmo. Então, é sempre legal dar esse apontamento, né? Não importa o tipo de casal ou o tipo de relacionamento, isso pode acontecer, inclusive em empresas, em que uma pessoa acha que é chefe da outra, mas não é, apenas colega e por aí vai. Então, vão prestando atenção para ver se vocês se identificam aí nessas dinâmicas ocultas. Uma outra dinâmica bem conhecida é uma pessoa que sai de uma relação de casal, principalmente, vai para uma nova relação, mas está enganchado na relação anterior. Por quê? Porque se separou de uma maneira violenta, porque continua tendo reivindicações, às vezes está rolando um processo na justiça e o troço está pegando fogo e a pessoa está presa naquilo, ela não tem nem energia para colocar no novo relacionamento. Então, às vezes, ela está cobrando muito. Olá, Andressa. Bom dia, querida. Então, às vezes, ela está cobrando horrores do relacionamento anterior dela, ainda mastigando, ainda ruminando situações que ocorreram no relacionamento anterior, uma traição, uma situação que a pessoa não quis assumir a parte dela. E aí a gente traz isso para o relacionamento presente. Uma alegria ter você aqui também, Andressa. Poxa, que felicidade. Então a pessoa traz o relacionamento anterior dela para o relacionamento atual e o que acontece? Então, pensando numa pessoa que carrega uma raiva, uma mágoa, ela projeta isso no relacionamento atual, no parceiro ou na parceira atual dela. Ela olha para essa pessoa e inconscientemente vê a pessoa, o relacionamento anterior. E aí vem a raiva, vem a desconfiança, vem o julgamento e vem novamente as reivindicações. Então essa é uma dinâmica que se coloca muito, é muito comum também verificar isso. A gente precisa de fato se despedir do relacionamento anterior, mas nenhuma despedida acontece sem amor. Não é possível se separar sem amor. Mas Ana, aquela pessoa me traiu, Ana, aquela pessoa me sacaneou, Ana, aquela pessoa foi rude comigo na finalização do relacionamento. E aí vem aquele ensinamento tão importante da autorresponsabilidade.
se a gente entrou numa relação, se a gente se envolveu numa situação, a gente tem parte naquilo que está acontecendo. Esse papo de eu não sabia, eu sou vítima, não está inteiro. Não é uma verdade isso. A gente não entra em algo se a gente não tiver algo com que aprender, algo que está ressoando com aquilo. Então, em todas as relações existentes, existe a parte de cada um de responsabilidade. Então, só é possível se despedir do relacionamento anterior, primeiro, se a gente assume a nossa parte da responsabilidade de tudo o que houve, se a gente olha com amor para aquela pessoa e diz, isso aconteceu porque tinha que ser assim, porque a gente tinha que aprender algo, eu tomo a minha parte e deixo a tua parte com você. Se houve danos, se o outro gerou danos para você, você também assume isso. A outra pessoa gerou danos para mim. E pronto, não fica mais reivindicando. Ok, foi. E aí se despede com reconhecimento, com respeito e gratidão. Só assim é possível se despedir, se liberar e ir para um novo relacionamento. Senão, o fantasma do outro, do anterior, vai ficar atuando no seu inconsciente, atuando na sua nova relação. E essa relação não tem um futuro. Então, lembra, o que veio antes precisa ser reconhecido, respeitado e agradecido. Só assim é possível se despedir. Então, uma outra dinâmica aqui que eu quero compartilhar com você é a respeito das crenças. Olá, Romualdo, bom dia, bom ter você aqui, que bom que você está acompanhando essa live. Nessa dinâmica, vocês também vão provavelmente reconhecer as crenças que pairam e que nos hipnotizam muitas vezes. Dentro das constelações, Oi, Vanessa, bom dia, querida. Alegria ter você aqui. Dentro das constelações, e não só dentro das constelações, em outros campos terapêuticos também a gente fala muito disso, a respeito das crenças. Aqui no campo sistêmico, a gente fala muito também dos campos mórficos. O que é um campo mórfico, Ana? Todo o sistema, seja um sistema familiar, um sistema de uma nação, um sistema de uma profissão, todo sistema ele tem um campo mórfico, um campo morfogenético, que são hábitos, posturas que foram sendo criadas e alimentadas e fortalecidas ao longo de anos, muitos anos. Então, às vezes, numa relação, num sistema familiar, a postura, uma postura mais enérgica, mais forte, mais combativa, ela é criada dentro desse campo. Então, as novas pessoas que nascem nessa família precisam recorrer a essa postura mais combativa, mais forte, de briga. Então, isso é um campo mórfico. Vamos pensar também num campo mórfico, por exemplo, de grupos de homens, grupos de mulheres. Então, é comum também haver, no campo das mulheres, um olhar de cobrança para os homens. Então, os homens geraram danos, os homens promoveram violência, então as mulheres se fecham. Então, o campo das mulheres cria essa postura, é alimentado durante anos e por diversas razões as mulheres vão tomando para si essa postura e entrando nesse campo. Muitos campos se dão por sobrevivência. Então, a gente precisa assumir essa postura, ter esse pensamento para sobreviver. Acontece que essa postura, ela serviu lá atrás e hoje, às vezes, já não nos serve mais. A gente não precisa mais combater para sobreviver. Né? A gente não precisa mais excluir o outro para sobreviver. Então, esses campos, eles vão se tornando defasados e limitantes. Então, isso é um campo morfogenético ou campo mórfico. Como eu disse, todos os sistemas têm os seus campos.
né? Um sistema, por exemplo, religioso, tem o seu campo, tem lá o seu conjunto de regras, de dogmas, né? Quem está debaixo desse guarda-chuva está seguindo esse campo, mesmo que não saiba. Então, isso é um campo que nos limita. Também existem as crenças que nos limitam. Então, muitas crenças são assim. Os relacionamentos são difíceis, eles nos tiram a liberdade. Ou as mulheres, elas são assim. Os homens são assim. Eu não vou conseguir viver um relacionamento porque todos os meus relacionamentos fracassaram. Então, essas são crenças que vão também permeando o nosso imaginário e o nosso inconsciente, que podem ser crenças dos nossos sistemas ou podem ser crenças individuais que eu fui alimentando a partir da minha vivência. Então, campos mórficos e crenças podem nos limitar. Eu estou falando de dinâmicas ocultas e talvez as crenças e os campos não sejam exatamente dinâmicas, mas eles também têm o seu papel para alimentar e para sustentar as dinâmicas. Por isso que é importante. Então perceba, oi Isabela Isolani, que bom ter você aqui, que alegria. Então, verifique quais são as crenças que estão permeando o teu agir, o teu viver, o teu imaginário. E quais são esses campos maiores que estão aí também sobre o seu sistema, sobre os seus relacionamentos. A gente precisa virar a chave das crenças e dos campos. E não tem como abrir a cabeça e tirar de lá a crença e jogar no lixo. Não. Não é assim que se faz. A gente olha para os campos limitantes e para as crenças limitantes e reconhece que elas tiveram e têm um lugar na nossa vida, respeita aquilo como é, porque elas sustentaram a sua vida até aqui. Elas sustentaram exatamente isso. Elas fizeram parte do teu sistema e sustentaram a vida do teu sistema até aqui, também a tua. Então, reconhecer o papel e o lugar dessas crenças e campos, respeitar que foi como foi e agradecer. A gente tem o que agradecer, porque a gente aprendeu com essas crenças e com esses campos. E, novamente, se despedir. Só é possível se despedir com amor. Reconhecer, respeitar, agradecer e aí virar a chave dessas crenças. Se abrir para novas crenças, porque assim como existem campos e crenças limitantes, existem também campos e crenças apoiadores. E são essas que a gente precisa buscar e nutrir. Fica atenta, então, para essas crenças e campos. Conta aí, escreve aí para mim quem de vocês tem alguma crença que te limita no relacionamento. A pessoa tem que ser assim, a pessoa tem que ser assado, relacionamento tem que ser assim, tem que ser assado. Eu tenho que me casar, ou eu não tenho que me casar, eu tenho que me relacionar com homens, ou eu tenho que me relacionar com mulheres, eu tenho que ter filhos, eu não posso ter filhos. Tudo isso são campos e crenças que estão atuando e que nos limitam. Então, registra para mim qual que é a crença limitante que você percebe, que age, que atua no teu relacionamento. Registra para mim aqui. E avançando, então, ainda um pouquinho nessa coisa das crenças, mas já trocando um pouco o canal aqui, comentar com vocês a respeito de quando a gente vai para um novo relacionamento já pré-programado. Então a gente chega no relacionamento e diz, cara, essa pessoa deveria ser assim. Essa pessoa deveria ser de outro jeito. Então é como se a gente já tivesse, na verdade a gente vai para uma relação nova, mas a gente já está caminhando pro desquite, pro divórcio, porque a gente já traz uma ideia pré-estabelecida do que o outro deveria ser. Então, nisso já é sim caminhar para uma finalização.
E então não é possível também a gente se abrir para o novo que o outro traz e para o novo na gente, se a gente está fixado nessas ideias de como deve ser. Então a gente precisa se despedir da ideia do amor perfeito. Não existe amor perfeito, não existe relação perfeita. A menos que o perfeito para você seja o imperfeito. Aí beleza. Porque só o imperfeito tem possibilidades de crescer e viver. Porque o perfeito já está dado, ele já alcançou o que ele tinha para alcançar e vai morrer. Então esse é o grande desafio nosso. É caminhar para as relações e se abrir para o novo que o outro está trazendo, para as imperfeições do outro. Senão a gente não tem como e já está caminhando para o divórcio. A Dora comentou aqui, não ter filhos é ser incompleto. Essa é uma baita de uma crença, né, Dora? E essa é uma coisa que a gente vive. Enquanto um casal homoafetivo, às vezes um casal hétero também não quer ter filhos, né? Está se tornando cada vez mais comum. Mas às vezes é mais comum isso num casal homoafetivo, duas pessoas do mesmo sexo, que não querem ter filhos, não sentem esse chamado. Então, às vezes, fica pairando no inconsciente essa informação de que, putz, eu não vou ter filho, então eu vou ser incompleta, o relacionamento vai ser incompleto, o que eu estou fazendo aqui nessa vida? E aí entra sempre uma possibilidade de se questionar. Será que é assim mesmo? Será que não tem outra maneira de eu passar a vida adiante? Tem. Através dos nossos projetos, dos nossos propósitos, do nosso trabalho, a gente pode fazer algo de grandioso para permitir que a vida, o fluir da vida, o fluir do amor me atravesse e continue através do meu fazer, né, do meu trabalho. Bem legal, Dora, isso que você trouxe. Isso é bem importante. Então, seguindo aí, né, para o que fazer então, Ana? O que fazer com essas dinâmicas? Elas estão aí presentes, atuando. Percebo que tenho dinâmicas, percebo que tenho crenças. Oi, Joelma, maravilhosa. Que bom ter você aqui, querida. Então, eu percebo que eu estou vivenciando essas dinâmicas e o que eu faço com elas, né? Então, essa dinâmica de eu estar fora do meu lugar, ser mãe do meu marido, ser irmã do meu namorado, essa dinâmica de trazer crenças que me atrapalham, né? Eu já trago algo pré-estabelecido do que deve ser um relacionamento, isso está atrapalhando minha relação. Como que eu faço para sair disso, afinal de contas? Então, vamos lá para os passos do que fazer, né? O primeiro passo, eu sinto que vocês já estão dando aqui, né? Que é se abrir para esse tema, de notar, de perceber que existem, sim, dinâmicas ocultas que agem, que atuam em nós e nos nossos relacionamentos. Então, o primeiro de tudo é se abrir para observar. Começa a observar na tua postura, no que você fala, em como você age, em como você reage quando o outro faz algo. Observa, só observa e permita que as informações surjam. Como é que você se sente nas relações, no teu relacionamento? Como é que você se sente quando o outro fala algo, quando vem uma memória? Então, primeiro, observar que emoções e sentimentos surgem e observar quais são os movimentos que também surgem a partir dessas emoções e desses sentimentos. Então, às vezes, ocorre um movimento de afastamento, um movimento de retração, um movimento de assistir algum filme antigo que você assistia na sua adolescência, um movimento de ouvir uma música que te lembra tal coisa, um movimento de ligar para a mãe, para o pai, para, não sei, enfim, N movimentos. Perceba, só observa o que vai surgindo, quais são os movimentos que começam também a acontecer, né?
os movimentos e as reações. Quando você vai observando, e isso é autoconhecimento, né? A autopercepção é autoconhecimento. Então, a gente vai notando e isso vai entrando na nossa lista de informações. E a partir daí a gente começa a tomar consciência. Olha, aquilo aconteceu. E internamente eu reagi dessa forma. Brotou essa emoção, brotou esse sentimento. Veio uma memória de quando eu era criança. Quando tal pessoa falou aquilo para mim, veio aquela sensação de quando eu estava desamparada na escola, ou numa situação com meu pai, ou brotou aquela postura mais enérgica, mais brava, mais crítica. E aí eu critiquei o outro, e aí o outro reagiu assim. Então, sempre vai existindo um jogo, um script que o outro faz e você reage, o que você faz e o outro reage. Então, percebe, observa essas situações que vão... Wanderlei Gurgel, que bom ter você aqui, uma honra, mestre. Perceba aí quais são as iscas que são jogadas nos relacionamentos. Os movimentos e as tuas reações. Observa, pega essas informações, toma consciência disso. Quando a gente toma consciência, esse é o ponto para buscar um apoio terapêutico. Porque, na verdade, o tomar consciência das dinâmicas ocultas nos relacionamentos já é um passo para a cura, já é um passo para a mudança. Às vezes, a gente nem precisa de uma intervenção. Às vezes, a gente não precisa de fazer uma constelação, de buscar um terapeuta de casal, não. Basta tomar consciência e aí, se você tiver força interna, você consegue mudar aquela dinâmica. Mas às vezes a gente precisa sim de apoio profissional terapêutico, tá tudo certo. E aí vai fazer o movimento de buscar esse apoio, seja uma constelação, seja uma terapia de casal, seja uma psicoterapia para você mesmo, né? Então, esse passo também já é um passo em direção à cura. Se abrir para receber um apoio especializado que vai te ajudar a compreender, a liberar a dinâmica sistêmica que está acontecendo ali. E depois da intervenção, e depois da constelação, e depois da psicoterapia, da terapia de casal, Ana, o que eu faço? Aí é hora de você sustentar uma nova postura. Porque na constelação, por exemplo, sei lá, na psicoterapia, algo veio à tona. Lembra que eu disse que as dinâmicas ocultas são ocultas? Elas ficam lá embaixo, nas profundezas. Elas agem no fundo, como pano de fundo, são inconscientes. E através de uma intervenção, que pode ser a constelação, eu falo do campo sistêmico da constelação porque é a minha escola, mas pode ser qualquer outra terapia. A partir de uma intervenção profissional, bom dia, Marcelo, essa dinâmica oculta vem à tona, a gente vê e, reconhece, compreende então quais os papéis, qual a dinâmica que estava se estabelecendo, quais os emaranhados estavam acontecendo. E bom, com isso você precisa ir para uma nova postura, estabelecer uma nova dinâmica em que as coisas se equilibrem, fiquem as claras, em que você possa estar mais no seu adulto e o outro também. E aí a gente volta para a vida, depois da intervenção, a gente volta para a vida e sustenta essa nova postura. Então sustenta, quando o outro fala alguma coisa e você vai reagir, você já não reage mais, você segura, vai para a tua postura adulta e sai. Sai do papel da criança, sai do papel do crítico, deixa de ser mãe do marido, deixa de ser filho da esposa, né? E vai sustentando isso. Às vezes a gente cai, não tem problema cair, o importante é voltar para a postura equilibrada adulta. Então é isso, sustentar essa nova postura que esse privilégio que eu tive através das constelações, através de uma outra terapia, eu tive o privilégio de acessar e fazer uma modificação. Então, cabe a mim, é o meu papel sustentar essa nova postura.
É isso aí, ó, a Dora comentando. Dá para recriar as relações também. Olha aí, Marcelo. É bem isso mesmo. Gente, conta aí para mim, né? Vocês vivem alguma dessas dinâmicas atuando nas relações de vocês? Tem alguma dúvida de como é que eu posso sustentar por mais tempo essas dinâmicas? Conta aí para mim. Eu compartilho algo mais com vocês. Então, sempre que a gente passa aí por uma situação de liberar um emaranhado desses, porque as dinâmicas ocultas, elas podem levar, e geralmente levam, a relação para um final. Um final, o problema não é terminar, né? O problema é quando não termina bem, ou termina algo, puxa, que poderia ter continuado, né? Então, as dinâmicas ocultas, elas geralmente levam ou para um final, ou elas até, né, a relação continua existindo, mas existe, assim, de uma maneira agressiva, pouco fluida, faz as pessoas estarem no seu papel, causando danos para o outro, danos para si mesma e danos para o sistema familiar. Então, daí vem a importância de olhar para as dinâmicas ocultas, é o nosso dever, na verdade, porque a gente está aqui para se relacionar de um modo mais adulto, tirando proveito, crescendo com as relações, crescendo e desfrutando também. As relações não são só alegria, né? São dores também, e também são delícias. Então, tá aí essas informações a respeito das dinâmicas, eu vou compartilhar também nos stories, uma caixinha de perguntas, então caso tenha surgido alguma dúvida, oi Alex, bom dia, caso tenha surgido alguma dúvida a respeito das dinâmicas ocultas, óbvio que eu não falei de todas as dinâmicas, eu falei apenas algumas, que são as, digamos assim, as dinâmicas mais comuns que a gente vê bombardeando os relacionamentos. Então, se tiver alguma dúvida a respeito disso tudo que eu compartilhei aqui, comenta lá na caixinha, vou ter o maior prazer de responder você, ok? E é isso, gente, deixo um grande abraço, uma alegria ter vocês aqui comigo, foi ótimo compartilhar um pouco do que eu vivo, um pouco do que eu estudo também, e a gente segue aí, aqui nesse canal, falando sobre os relacionamentos autênticos, falando sobre o que é uma postura adulta e sistêmica para vivenciar as relações autênticas. A gente segue aqui falando a respeito das dinâmicas ocultas que atrapalham as relações, tá? Espero que vocês sigam comigo. Um abraço, Jô, abraço, Andressa, abraço, Marcelo. É isso, as relações com nossos próximos e com a nossa natureza. Exatamente isso. Um beijo, gente. Dora, obrigada sempre pelo teu apoio, meu amor. E até!